A graça e a paz, amados irmãos, você de todo o Brasil, eu, apóstolo W. Neves, mais uma vez passando por aqui para dizer para você uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de conforto, onde está escrito a palavra de Deus que verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Irmãos, independente, às vezes Deus nos usa para poder falar, Deus nos usa para poder entregar a mensagem dele. Muitas das vezes as pessoas elas discordam e ficam com raiva da gente. Mas eu quero te dizer algo de muita importância, que verdadeiramente nós que somos pregadores, nós não podemos ocultar aquilo que Deus manda dizer para a igreja. Você só vai pegar para você se você assim aceitar. Se você assim aceitar aquela palavra que o pregador ou eu mesmo estiver pregando, ministrando a palavra de Deus. Se você vê que encaixa com você, você pega para você. Se você vê que não encaixa com você, você deixa para lá. Porque muitas das vezes Deus vai nos usar tremendamente. Ou seja, a visão de nós que somos líderes, nós que estamos na frente, no altar de Deus, é diferente da visão dos membros. Por quê? Porque nós que estamos no altar de Deus, a nossa vida, cada dia que passa, Deus ele nos revela, Deus ele nos mostra que verdadeiramente nós precisamos e necessitamos agora orar muito mais. Ou seja, traduzido, voltando para a Bíblia Sagrada, nós vemos na Bíblia Sagrada onde Jesus ele esteve sobre a terra e Jesus, os discípulos, é claro, não conseguiam fazer as coisas conforme Jesus fazia. Mas aí você vai dizer, é muito fácil, porque Jesus ele era Deus e era Filho de Deus. Bora voltar mais um pouco atrás. A Bíblia nos diz que quando o profeta Elias esteve na terra, o profeta Elias ele fazia prodígios muito altos, prodígios, milagres extraordinários, não era assim? Pois bem, a Bíblia nos relata que Eliseu era sucessor de Elias. Mas Eliseu não conseguia fazer absolutamente nada ao não ser auxiliar Elias. Ou seja, dar para Elias um copo d'água, lavar a roupa de Elias, põe a roupa do varal e assim sucessivamente. Mas Eliseu não conseguia fazer o que Elias fazia. Aí, ou seja, traduzido para o tempo de hoje, nós que somos pregadores, eu principalmente por pregar tão duro, as pessoas dizem que eu prego duro, que eu falo duro, que é forte, mas na verdade eu não prego duro, na verdade eu prego contra o pecado. Jesus, ele pregou contra o pecado, Jesus, ele pregou contra agora a corrupção. Mas muitas das vezes o evangelho, as pessoas evangélicas, elas verdadeiramente, elas sempre acreditam na mudança das pessoas. E é aí que nós às vezes sofremos as consequências por nós depositar nossa confiança, por nós acreditar na mudança das pessoas, aí vem a punhalada pelas costas. Portanto, irmão, cada culto, cada palavra que eu falo aqui no Templo dos Guardiões, na pregação ou em gravação de vídeo, não como essa, porque esse vídeo que eu estou gravando agora é só para esclarecer. Porque tem pessoas que ficam chateadas comigo, pessoas ficam tristes comigo. É como a irmã lá de São Paulo ligou para mim, que assiste os cultos através da live, assiste os cultos através aí do grupo dos Guardiões, como a irmã de Salvador, Bahia, como o irmão da Estação da Luz, como o irmão Beto lá de Mucurici, que falou comigo no dia de hoje. Eu fiquei chateado com a palavra de domingo. Ou seja, mas eu não tenho culpa, eu tenho que falar, eu tenho que dizer aquilo que Deus manda, independente que seja filho, que seja neto, que seja mãe. Se fosse a minha mãe que estivesse também, eu teria que falar. E quando nós estamos na frente da obra de Deus, nós não podemos ocultar a verdade, porque diante de Deus nós somos um embaixador, fomos chamados para poder transmitir aquilo que Deus ele manda. Mas o diabo, o meu adversário, o nosso adversário, verdadeiramente ele não perde ponto. Ou seja, Deus me usa para exortar na palavra, mas o diabo usa a voz, a mente das pessoas para distorcer a palavra que foi transmitida,
aquela palavra que foi pregada, o diabo, de certa forma, ele usa para que a pessoa não venha ter um entendimento e venha ficar contra a minha pessoa. É o jogo de marketing de Satanás. Mas porém, irmão, eu fico tranquilo, eu fico em paz, porque todas as minhas pregações foi Deus que me deu. E tudo que eu falo no culto é a realidade, é a verdade. Jesus, ele disse que nós deveríamos ser sim, sim, não, não. Jesus, ele disse que nós iríamos errar. Jesus, ele disse que nós iríamos acertar. Foi Jesus que falou. Mas porém, meu irmão, você simplesmente deve entender que às vezes Deus manda nós falarmos no culto, às vezes não é para a igreja toda, às vezes é só para uma pessoa se consertar. Às vezes é para a igreja toda. Mas se não encaixa em você, não precisa verdadeiramente você agora ficar com raiva de mim ou de outro pregador. A questão é, nós devemos orarmos para os nossos pregadores, para aqueles que estão no monte, para aqueles que estão buscando a Deus a todo tempo pela nossa vida. Essa é a missão que o membro pode fazer para poder interceder para o seu membro, interceder para o seu líder espiritual. É de fato, irmão, que eu gostaria de ajudar muitas pessoas. O difícil é que as pessoas, elas não querem fazer aquilo que é certo perante os olhos de Deus. Eu posso errar em muitas coisas, mas porém, eu erro sabendo. Ou seja, há muitas coisas que eu erro, às vezes a glutonaria, eu como demais, passo do limite e eu sofro. Se Deus me corrige, imagina você. Imagina você que é do templo dos guardiões, você que faz parte, você que vem aqui, você que sai da sua casa. Irmão, eu gostaria sempre de deixar uma palavra para as pessoas, uma palavra de amor, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Mas porém, eu não posso agora esconder aquilo que Jesus ele havia dito na sua palavra. Eu tenho que dizer o que ele quer com as pessoas. Por quê? O evangélico, as pessoas verdadeiramente têm malícia no coração. Às vezes você tem um membro da igreja e essa pessoa está na igreja há muito tempo, mas está planejando em te dar uma punhalada pelas costas. Se você não exorta a igreja, se você não exorta o pecado, o que vai suceder? Essa pessoa vai tentar te derrubar. Então, meu irmão, nós devemos pregar contra o pecado. Vou dizer uma coisa para você, eu, W. Neves, verdadeiramente eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Eu não tenho nada a ver com a decisão das pessoas. Eu não tenho nada a ver com o problema das pessoas. Verdadeiramente eu tenho a ver com a pregação. Eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que dizer a verdade. Não tem jeito, não tem jeito. As pessoas podem, como os irmãos aí de São Paulo, de Salvador, da Estação da Luz, ficou chateado comigo, ficou triste comigo. Me perdoa, mas eu tenho que dizer a verdade. Mesmo contrariando vocês. Mesmo às vezes vocês dizendo que estão certos. Talvez na sua cabeça você está certo. Na mente de você pensa que está certo. Mas analisa para ver. Vamos analisar de acordo com Jesus. É só nós lermos a palavra de Deus e nós vamos ver se realmente nós estamos agindo certo, se nós verdadeiramente estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, o diabo tem isso. Desde o princípio, o diabo sempre jogou as pessoas contra os profetas de Deus. Isso não é de agora. Isso não acontece agora. No ano de 2010, quando eu estava na igreja quadrangular, as pessoas, o diabo usou a metade da igreja contra a minha pessoa, porque eu pregava exortação. Quando eu fui para a igreja Comunidade Evangélica Cristo Salva, a mesma forma. As pessoas fizeram até macumba para me tirar ali do altar. Fui para a igreja Bom Sucesso, Assembleia de Deus, também do mesmo jeito. Por quê? Porque os crentes não gostam de ouvir a verdade. O que as pessoas gostam é que a sua vida vai melhorar. O que as pessoas gostam de ouvir é que verdadeiramente Deus vai dar tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas espera aí, meu irmão, nós estamos falando da salvação. Nós estamos dizendo da salvação. O que está em jogo é a salvação.
E nós precisamos deixarmos o velho homem e ser uma nova criatura. Eu peço perdão a vocês, mas porém, verdadeiramente, eu não posso esconder aquilo que Deus manda. Hoje nós podemos observar onde muitas pessoas, na simplicidade, na humildade, deixaram de ser meus amigos, deixaram de vir no templo dos guardiões, por achar que eu tenho a ver, que eu quero mandar na vida delas. Eu não quero mandar na vida de ninguém. Eu só acho não, porque essa palavra acho não existe no dicionário nem no vocabulário. Essa palavra não pode existir. Ou você tem certeza, ou você não tem certeza. Já estou me corrigindo. Ou seja, o que as pessoas dizem dessa forma que querem que eu mando elas. Mas eu não quero mandar em ninguém. Não, irmão. Eu só quero verdadeiramente, se você diz que é de Deus, você tem que viver aquilo que a Bíblia diz. E às vezes viver o que a palavra de Deus diz, às vezes nós vamos sofrer, nós vamos passar por lutas. Aí me disseram dessa forma, a irmã Eugênia disse dessa forma para mim, desse jeito, que eu gosto de ver a desgraça dos outros, que eu gosto de ver o casamento de uma pessoa destruído, que eu gosto de ver o filho nas drogas. Não, eu não gosto de ver ninguém sofrendo e nem padecendo, eu não gosto. Mas porém, irmão, entenda uma coisa, as minhas pregações, o que Deus manda eu falar com a igreja, é nada mais, nada menos do que isto. O que é, apóstolo? Ou seja, se a pessoa está lá, no mundo, ela não vai mudar de uma noite para o dia. Ela não vai conseguir, ninguém consegue mudar em pouco tempo. Ninguém consegue mudar, irmão. Ninguém consegue. Ninguém consegue mudar. Mas as pessoas já acreditam só de carregar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja e sentar, as pessoas já, palmas. Já é de Deus. Será que é de Deus? Mas as atitudes continuam as mesmas. O caráter continua o mesmo. Aí quando a pessoa separa, briga e larga, e como falaram comigo que eu fico feliz, eu não fico feliz. Mas porém as pessoas querem que eu fale assim, eu vou orar e Deus vai fazer a obra. Eu não posso falar que Deus vai fazer se Deus não falou comigo que Ele vai fazer. Você não pode fazer uma coisa se a pessoa que não mandou você fazer, você falar que a pessoa mandou você fazer. Eu não posso falar isso porque Deus não mandou eu fazer que Ele vai fazer a obra. Deus não mandou eu falar. Deus não falou comigo. Eu tenho que dizer assim, irmão, nós precisamos entender. Quem começa errado, vai errado até o final. Quem começa certo, vai certo até o final. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. Mas no século XXI, infelizmente, as pessoas, elas não querem saber de nada. Elas simplesmente acham que só de tomar um batismo, de só contribuir com a igreja, elas já estão salvas e os seus pecados estão perdoados. Peraí, mas você ainda está no mundo. Peraí, mas você ainda está vivo no mundo. Você precisa mudar. Mas apóstolo, eu fico na minha casa, eu oro, eu leio minha Bíblia, eu faço isso, eu não falo nada. Mas quando é para você falar, às vezes o erro está aí. E nós precisamos, irmão, analisarmos. Precisamos agora fazer aquilo que a Bíblia nos ensina noite e dia. Andar em cautela, em vigilância, guardar a sã doutrina de Cristo para que nós possamos viver e viver em abundância. Eu quero pedir desculpa a vocês, mas infelizmente eu não posso deixar de falar a verdade, mesmo você achando que vocês, os irmãos que entram em contato comigo dizendo que estão certos, eu não posso, infelizmente, por conta, irmão, que verdadeiramente eu tenho que falar o que Deus diz. É o que Deus diz. Se vocês acham que eu estou errado, nós vamos até a polícia, nós vamos até o juiz e vamos contar os relatos para ver, diante do psicólogo, para ver quem está certo e quem está errado. E no dia que nós morrermos, verdadeiramente vamos estar perante um dos maiores juízos que é Deus.
Se você, irmão, verdadeiramente não gostou de algo que eu falei ou você não entendeu, seja humilde, fale comigo, me pergunte, diz para mim, eu não entendi. Eu não entendi, você falou, quis dizer o quê? Mas não se entristeça comigo, porque eu fico triste também. Porque nós temos um coração e nós somos pregadores da palavra de Deus e nós estamos aqui não para matar a fé dos irmãos. Estamos aqui para motivar os irmãos a andar e se arrepender do pecado para poder ser salvo. Portanto, irmão, às vezes eu posso errar. E se eu errar, com a sua humildade, você que está me vendo, você que é do templo dos guardiões missionários da última hora, você pode dizer para mim, apóstolo, você errou. E me diz aonde eu errei, que se eu tiver errado eu vou dizer para você, sim, eu errei. Que se eu tiver falado alguma coisa, eu vou dizer, sim, eu falei. Mas entenda uma coisa, irmão, para me encerrar nesse vídeo aos 16 minutos. Entenda uma coisa. Isso você pode guardar no seu coração. Cada vídeo que eu faço, eu não cito o nome de pessoas. Eu não cito o nome para quem eu estou dirigindo o vídeo. Citei esses nomes agora porque essas pessoas me autorizaram a eu falar o nome delas. Mas o vídeo você pode assistir na íntegra. Você não vê eu falando o nome de pessoas. Eu só falo o relato. Que talvez você pode se sentir que foi com você, mas às vezes não foi com você. Por isso que você tem que me perguntar. Por isso que você tem que não se abaixar a cabeça, não ficar com raiva de mim. Mas você precisa me perguntar para ver. Porque às vezes não é só com uma pessoa que eu falo. Eu falo com muitas pessoas. Muitas pessoas me pedem oração. E não é só membros do Templo dos Guardiões que me assistem quando nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Tem a irmã Rosânia Dias, a minha vovózona, ela compartilha as pregações, ela compartilha para milhares de pessoas no grupo que ela tem, não sei quantos grupos de WhatsApp, e tantos outros irmãos também compartilham. Então as pessoas às vezes entram em contato me perguntando e questionando algumas coisas. Por isso que você não pode pensar que às vezes eu estou dizendo para você. Porque às vezes pode parecer, mas às vezes não é para você. Às vezes eu estou querendo dizer para outra pessoa que está quase na mesma situação que você esteja. Que Deus assim possa abençoar sua vida abundantemente. Amanhã nós teremos um grande culto aqui no Templo dos Guardiões Missionários da Última Hora, onde a Bispa Fabiana estará ministrando a palavra de Deus. Estaremos também no monte e vamos estar começando agora a campanha Madrugada com Deus. Vamos estar fazendo 40 dias, um propósito para que Deus possa nos avivar de dentro para fora e Deus possa abençoar o nosso ministério. Vamos estar começando das 3 horas da manhã até as 4 horas. Esse horário você pode entrar em contato conosco, mandar o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você aqui no altar de Deus. Começando hoje, muito forte essa campanha. Eu tenho certeza que Deus vai manifestar o poder sobrenatural na nossa vida. O mal não vence o bem jamais. O mal nunca vai vencer o bem. Irmão, infelizmente nós somos seres humanos e às vezes as pessoas vão ficar chateadas conosco, vai ficar muitas das vezes decepcionada conosco. Por isso nós precisamos ter cautela, nós precisamos tomarmos cuidados com algumas palavras ou até mesmo atos ou ações. Mas enfim, esse foi o recado de hoje. Que Deus assim possa abençoar a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, por até aqui você ter ficado aí do outro lado, me assistindo e ouvindo o que nós temos para dizer para você. Um abraço do apóstolo W. Neves, Shalom, que Deus te guarda, que Deus te proteja, que Deus te livra, você e sua família, em nome de Cristo Yahushua. Assim seja, assim será.